Fala pessoal, e aí, tudo bem? Queria trazer para vocês hoje o andamento do nosso projeto de desenvolvimento de jogos com Unity e utilizando a inteligência artificial como nosso parceiro de programação no projeto. Afinal, esse é um projeto de desenvolvimento indie, né? Ou seja, eu sou o único programador, designer, projetista e tudo. Lembrando vocês, algumas partes desse jogo foram adquiridas, ou seja, eu comprei a arte básica do carro, a primeira. Em seguida, eu utilizei a inteligência artificial para gerar todas essas outras imagens. Só que o que eu vou mostrar para vocês hoje é como eu construí esse componente de interface aqui, que é muito, mas ele é muito legal. Ó, vocês estão vendo aqui em branco, na verdade ele é o background, ou seja, a imagem de fundo que carrega aí. O carro eu vou utilizar para quando clicar selecionar o carro que eu quero do jogo, ou seja, eu tenho vários modelos de carro, só que claro, o principal, o protagonista desse nosso jogo é esse carro azul. Lembrando também que não é um jogo para questão comercial que eu estou fazendo, mas alguns componentes eu vou comercializar, que é, por exemplo, essa questão da interface. Então, utilizando o Canvas, eu construí, na verdade eu fiz com o ChatGPT todas as imagens, como eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores, fiz um modelo para isso, fiz elas individuais e com o Canvas eu fui recortando e deixando do jeito que eu queria, fazendo ela cinza para poder dar o efeito do menu. Então eu tive essa ideia dessa interface, desse carregamento inicial, onde você ao entrar, tem uma imagem de fundo que representa o cenário, no caso aqui o deserto. Quando você tem um mini vídeo, ou seja, uma mini demo do que você está vendo do cenário do jogo e as funções básicas do jogo. Então isso é bem legal e vou mostrar para vocês como é que eu construí isso aí utilizando a IA para estar me ajudando e acelerando esse processo de desenvolvimento. Mas antes disso, vou mostrar o componente funcionando. Observe como é que ele funciona e quando clica, olha o que acontece. Então a ideia aqui é que quando você vai mudando os níveis, você já tenha uma experiência visual, um áudio, rolando ali uma música do cenário, uma pré-visualização do que seria a demo desse cenário. Então, a ideia desse componente foi isso. Eu precisava isso de uma forma dinâmica, de uma forma legal de carregar e de um jeito fácil, claro. Então, quando você muda, você tem esse impacto. Então, esse aqui foi o que foi feito. Agora, de fato, como é que eu utilizei a IA para me ajudar nesse processo? Então, estou abrindo aqui na lateral para vocês a estrutura do meu projeto. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu construí toda a estrutura do projeto. Toda a estrutura do projeto foi configurada. E após ela ser configurada, que é essa onde vocês estão vendo aqui na lateral, eu tirei um print disso e comecei um diálogo com o ChatGPT para que ele pudesse me auxiliar nesse processo de desenvolvimento. Eu já tinha uma codificação básica, mas eu falei, não, vou fazer do zero. E de fato, o que esse componente faz? Quando você coloca aqui Select Level, aqui na lateral direita, você vai perceber que eu adiciono esse script aqui e de maneira muito prática eu falo qual que é a música que eu quero ouvir, qual que é o background que está nesse elemento zero, que é a primeira fase, qual que é o videoclipe que ele está. E assim eu posso fazer para N possibilidades de vídeos. Inclusive, você pode construir uma codificação para fazer isso de maneira randômica. Então, olha que legal. Então, para vocês terem ideia, o que eu tenho projetado aqui
na interface gráfica, eu vou ter habilidades, que eu já até mostrei como é que se faz um modelo no ChatGPT para você poder ter essa... como eu utilizei para gerar as imagens de habilidades. Então vocês podem ir lá no vídeo para ver. Então eu tenho um level, e no level eu separo aqui as imagens de fundo. Então aqui tem algumas imagens de fundo que vocês podem estar visualizando, que são fases do nosso projeto. Eu tenho vídeo, no caso aqui eu só tenho 2, e eu tenho as músicas do nosso projeto, que para cada fase eu tenho alguns tipos de músicas diferentes, músicas temáticas. E nesse nosso projeto, após a definição dessa estrutura aqui, ou seja, você minimamente para fazer isso, você precisa saber como é que manipula esses componentes básicos do Unity. Então, após essa construção, eu fui no nosso ChatGPT, e no ChatGPT eu disse para ele agir como um especialista em desenvolvimento de jogos de Unity. Ele veio descrevendo alguns critérios aqui. Em seguida, eu tirei um print daquela minha estrutura, coloquei aqui o print e disse: meu projeto está organizado da seguinte maneira. Ou seja, eu contextualizei ele. Observe que eu não fiz nenhum pedido específico. Ele automaticamente leu todo esse meu projeto, descreveu toda a estrutura. Eu fiz uma conferência se estava tudo correto. Estava correto. Em seguida, eu coloquei um print de como eu tinha estruturado isso aqui. Observem que essa estrutura, no primeiro momento, e se vocês observarem vídeos anteriores meus, isso aqui era fixo e era um pouco diferente. Então, isso aqui já é uma evolução. Então, eu testei isso de maneira estática primeiro aqui. Funcionou. Testei de maneira isolada o fundo, testei de maneira isolada o vídeo. E como eu vi que tudo funcionou, de maneira fixa, claro, falei, agora eu preciso de uma dinâmica nesse processo. E a dinâmica que eu construí foi, coloquei o print aqui e descrevi como eu queria. Basicamente, e ele fez aqui a relação e descreveu minha imagem. Como ele descreveu a imagem, e na sua descrição, ele identificou o que era botão, o que era logo, o que era aplicativo de vídeo, o que era logo. Então ele veio, fez toda essa descrição. Após isso, eu coloquei um código inicial da estrutura do projeto, que na verdade que eu disse que eu tenho um código e quando eu clico aqui nesse ícone do carro, ele entra na fase. Então é esse menu iniciar .c#. Então coloquei, ele fez uma descrição do projeto, das funções que eu já tinha desenvolvido. Falei, beleza, é isso que eu quero. Coloquei a codificação que eu tinha separado. Para vocês terem ideia, eu tinha uma codificação para o fundo, tinha uma codificação para o vídeo, como eu falei para vocês que eu estava usando isso de forma isolada. Então eu tinha uma codificação para cada um para testar. Em seguida eu disse que eu queria tudo isso unido como se fosse um componente só, para eu pudesse aproveitar em outros projetos. Aí foi uma série de conversas, o código foi gerando, eu testando, voltando, melhorando. Algumas coisas não funcionaram corretamente, algumas coisas eu não gostei como estavam funcionando. Então eu fui indo, voltando, igual eu falei para vocês, mas seguindo uma lógica, sem mudar o tema da conversa, do prompt que eu estava conversando com o ChatGPT. E vim conversando e testando, conversando e testando. Coloquei um código, disse alguns erros que eu identifiquei na codificação que ele me fez. E após uma longa série de conversas, pode ver que foi bem longo aqui a conversa, então isso já fica uma dica. O ChatGPT lhe dá algumas coisas básicas, bem muito fácil, muito prática, mas tem coisas que ele não faz isso de forma prática e você precisa ter o mínimo de conhecimento
e você vai melhorando. Como eu já sabia o que queria, fui evoluindo todo esse processo para mostrar para vocês que o processo ele parte para a evolução mesmo você usando IA. A diferença é que eu consegui fazer isso aqui em 2 dias, dedicando algumas 2 horas por dia, mais ou menos, para fazer um componente que eu posso monetizar fácil por $10, que eu posso usar em outros projetos e que, vamos falar sério, ficou super legal. Então, se você observar, a IA aplicada aqui trouxe um resultado muito bacana, um resultado bonito, um resultado legal, um resultado que faz toda a diferença para a construção do seu projeto. Então, fica as dicas que eu utilizei aqui para gerar esse resultado para vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo. Mas antes de a gente dar tchau, vamos curtir aqui um pouquinho o nosso carro nesse primeiro cenário. Olha só que legal. Então fica aqui, gente, a dica. Olha que divertido. E assim o projeto vai sendo construído. Testando o menu de novo, só para dar um tchau. Olha que legal. E você também pode construir projetos assim super legais. Pegue nossas dicas. Vamos aprendendo a mexer em dados e a utilizar a IA ao nosso favor. Desejo um ótimo dia a todos. Muito obrigado.